Então, vamos lá. Cara, eu tenho uma pessoa muito especial para falar para vocês. Por quê? Para chamar aqui com vocês. Por quê? Quando eu fico falando da Aura Healing, eu sei que eu sou suspeita. Afinal, né, eu sou canalizadora da técnica. Mas o Aura Healing, eu vou ser muito sincera com vocês. Isso não é balela para vocês ouvirem. Eu me surpreendo. Uma coisa que eu falo para todo mundo que conhece, eu falo assim, cara, eu me surpreendo todos os dias com as mudanças, com as curas que o Aura Healing traz para minha vida e para as outras pessoas. Às vezes eu faço uma sessão para alguém, as minhas alunas fazem para outras pessoas e elas me contam, eu falo assim, caraca, tô de cara, tô chocada. Então, para mim é muito divertido, é muito leve e você ter essa sensação de gratidão, de leveza, de divertimento todos os dias na sua vida, cara, eu vou dizer assim que eu não sei sensação melhor do que todos os dias você acordar com os olhos de uma criança que está absolutamente estupefada e grata pelo que você tem. Então, assim, nem compreender a potência e a importância dela no mundo mesmo, sabe? Então, é uma ferramenta da transição planetária de por amor incondicional. Vamos chamar a Fran aqui, tá? A Fran Franciele Gonçalves. É uma honra ter você aqui, Fran. E aí, Fran, como é que você tá? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Gente, a Fran, ela foi da minha primeira turma de Aura Healing. Não é isso, Fran? Uhum. Vamos lá. Fran, você trabalha com o quê? Só pra galera saber. O que você trabalha? Eu sou arquiteta. Você é arquiteta. Você tem quantos anos, Fran? 31. Se apresenta. Qual foi o jeito assim? O que você acha que as pessoas aqui precisam saber sobre você? Como que você se apresentaria? Ah, eu sou uma pessoa normal, não sou uma pessoa, tipo, de me expor tanto, sou uma pessoa tímida. E, vamos supor, eu era uma pessoa bem descrente, assim, de muita coisa. Bem, assim... Não, na verdade, não era que era descrente, era muito desconfiada da maioria das coisas que as pessoas falam, com a sua espiritualidade, também tinha muito medo. Então você tinha medo da espiritualidade e você também era descrente sobre qualquer coisa que fosse, sei lá, espiritual, assim, isso? Ou você tem mais desconfiança do que as pessoas vão falando por aí? Na verdade, é porque assim, eu fui criada em igreja católica Uhum. durante uma parte da minha vida, fui batizada e tudo, só que eu fui buscar outras coisas, porque só ser católica não, tipo assim, eu não me sentia assim tão bem. Até uma parte da minha vida fez sentido, mas não fazia sentido mais. Aí eu fui Entendi. parar na igreja batista. Uhum. Fiquei E um tempo também, foi muito, foi muito, como fala, pesado, porque eu acabei fazendo coisas, tipo assim, fazendo mais coisas do que eu dava conta. entendi. Aí depois disso aí eu fui para espírita e depois eu fui passando para outras, estudando outras, assim, mas nada assim, nada eu via muito sentido, assim, sempre tinha alguma coisa que assim, parece que não se encaixava muito. Então você sentia essa falta, tipo assim, não tô completa aqui e foi buscando em vários lugares até Foi, achar. Então sim, foi mas buscando. mesmo assim eu tinha medo da espiritualidade, morria de medo. Por que você morria de medo? Porque eu não entendia, e, tipo, desde criança eu sentia algumas coisas, eu tinha a impressão de ver algumas coisas, isso me deixava com medo, porque eu não entendia. Entendi. Então você já sentia, já era um pouco sensitiva e você não tinha educação sobre isso. Não. E eu não achava, tipo assim, nesses lugares eu fui buscar sobre isso, mas assim, parecia ser muito tabu. Eu não sentia essa abertura para poder falar com ninguém. E como foi que uma pessoa que não acreditava, que estava descrente, que tinha medo, veio chegar até aqui no Aura Healing? Então, eu tipo assim, eu tive algumas épocas da minha vida com depressão, tipo, desde meus quando eu era criança, que meus pais separaram, eu passei por psicólogo, depois fiquei uma época mais tranquila, depois eu mudei para meu pai, a depressão veio por conta de alguns problemas familiares. Nessa Sim. época também foi bem pesado, tomei vários remédios, dei várias coisas, inclusive coisas inexplicáveis na época. Mas aí depois disso aí, Com remédio?
Eu tive epilepsia não convulsiva. Meu pai Ixi, disse que foi por conta dele, mas assim, foi uma coisa muito estranha, porque veio do nada e depois passou um tempo, sumiu, assim. Aí eu lembro que nessa depressão que eu tava, quando eu tava morando com meu pai, e eu sofri bullying lá umas 2 vezes, quando eu morei com meu pai, nos colégios que eu estudei. Então, assim, foi muita coisa na época. Aí o meu neurologista, na época, que também acompanhava de depressão aí, também por conta da epilepsia, falou assim, sua depressão só vai melhorar na hora que você for embora. Aí eu vim embora para a capital para poder fazer faculdade. Nessa mudança para cá, até, tipo assim, acho que uns 2, 3 anos da faculdade, mais ou menos uns 2 anos estava tranquilo, só que depois eu tive alguns problemas com. Não vou julgar que seria bullying, mas assim, eu tive alguns problemas com colegas de trabalho e alguns gatilhos foram acionados e eu comecei a entrar em depressão de novo. entendi. Aí teve altos e baixos e tudo, até que eu melhorei. Até a pandemia, sim, eu melhorei, a médica tinha dado alta e tudo. Só que com a pandemia, eu fui para minha mãe. Na hora que eu fui para lá, questão tipo, de não ter contato com as pessoas e tipo, não tinha muita privacidade e tudo, por conta de estar com minha mãe no meio da pandemia e tudo. Aí eu caí em depressão de novo, também por conta da pandemia. Aí eu fiquei bem mal, fiz uma. Tipo assim, comecei a ter muito. Não conseguia lidar com as pessoas, me cansava demais ver as pessoas. Só que nessa época que eu comecei a ter isso, eu acredito que eu estava vendo algumas coisas não muito Eita, legais. Eu sentia algumas coisas estranhas, assim. Na hora que eu estava dormindo no quarto, aí começou uns pensamentos não muito legais, assim. Aí a gente fez uma viagem que eu não queria fazer, mas eu fui obrigada a fazer. uhum. Nessa viagem, eu comecei a ter crise de pânico dentro do carro. E eu já estava tendo umas crises de falta de ar, assim, umas crises de pânico, só que eu comecei a ter dentro do carro. Aí eu também só chorava, só queria dormir, tava um clima bem ruim. Até que um momento eu estava dentro do carro e eu pensei: se eu abrir essa porta, eu vou acabar com o que está acontecendo comigo. Eita. É, foi bem, bem pesado. E, tipo, na hora que a gente estava no hotel lá, eu também pensei em catar em entrar dentro do ônibus e sair de lá, porque eu não estava aguentando, eu estava me sentindo sufocada. Até que é engraçado que, tipo, eu falei, gente, eu pensei em abrir a porta. Na hora que eu pensei em abrir, meu padrasto parou. Aí a gente parou, andou lá no museu que tinha, tipo, no meio da estrada e tudo. Aí pronto, assim, foi um pouco melhor. Aí depois que acabou a viagem, eu voltei. Voltei, fui procurar minha médica, eu pensei, ela vai me tacar 50 mil remédios. Você contou pra ela esse episódio? Contei. Eu E contei aí? porque eu tava desesperada, assim. Eu tava com medo, porque às vezes eu olhava da minha janela e eu ficava imaginando besteira, tipo, se eu pular daqui, o que vai acontecer? E eu moro, Entendi. tipo, no 13º andar. Então você começou a ter pensamentos suicidas. Sim, e eu sabia que não é. Tipo assim, eu sentia que não eram meus, assim. Eu sentia que alguém estava colocando, porque de todas as vezes que eu tive depressão, eu tive esse pensamento, mas assim, foi a vez que eu mais cheguei perto de fazer algo comigo. Entendi. Então, assim, eu percebi, eu falei, Assim, qual é a partezinha de você que falava, puxa, esse pensamento de me machucar não é meu? Da onde vinha, assim, essa intuição? não sei, acredito que seja dos meus guias, porque assim, eu sentia muita coisa, parecia que tudo era muito. É igual que eu falei uma vez com meu psicólogo, na hora que eu estava no meio dessa crise, no dia que eu liguei para ele, inclusive 2 vezes, que eu estava pensando em pegar um ônibus e sumir. Uhum. Eu virava para ele e falei assim: é como se eu tivesse me rasgando e me vendo ao contrário. Uau! E eu vejo uma parte tão escura dentro de mim que parece que eu não vejo o fim, assim. Eu vi uma escuridão muito grande. Então, assim, foi uma luta muito grande para mim, assim. E você acredita que essa escuridão que você via era algo seu? Era como se fosse seu eu sombra, suas dores? Ou não tinha Eu, noção? eu acredito que, tipo, no meio, como eu tenho, pelo que parece, né? Eu tenho facilidade de sentir as coisas das pessoas, eu acho que eu comecei a puxar tudo de, tipo, tudo de ruim das outras pessoas
além de eu não estar bem. Entendi. Acredito eu. Então, assim, óbvio que um pouco era eu, mas, assim, tudo não, sabe? Tudo não. Eu não estava sabendo lidar. Além da minha parte, eu estava puxando as outras coisas das outras pessoas. Então, isso Porque não foi bom. coincidentemente piorava quando você teve com seu pai, com a sua mãe, né, em outros lugares, não é isso? Sim, é porque a energia nesses lugares são bem pesadas. Principalmente meu pai. Então, eu acredito que eu possa ter puxado muita coisa. E nessa época você tinha noção disso, que você estava puxando, ou você fala isso hoje, com o conhecimento de hoje? Então, como eu vou explicar? Alguma coisa em mim dizia que eu estava puxando, mas eu tive certeza disso depois, entendeu? Eu consegui ter certeza disso depois, quando eu percebi que eu conseguia, me fala, não sentir isso mais hoje, no caso, né? Mas eu percebia que isso era de lá, porque eu também sentia coisas lá, eu via coisas, eu não sentia bem. Esse via, como é que era esse via? Você fala. Eu via vultos, tinha a impressão de estar sendo vigiada, sabe? Inclusive, eu tive um sonho uma vez que eu estava sendo vigiada. Eu dormi, eu sonhei que eu estava dormindo. Isso uma vez aconteceu. Eu estava dormindo, eu sonhei que eu vi uma pessoa me olhando. E nessa época você estava em alguma corrente religiosa? Não, nessa época não. Nessa época foi quando eu tive esse sonho, eu tinha vindo morar aqui no apartamento. Depois alguém me falou que tinha um senhorzinho que não queria ir embora daqui. E como que você passou? Né? Você falou que você foi para a igreja católica, depois você foi para evangélica, não é isso? Uhum. E quando você estava lá, como é que era sobre esse assunto? O povo não falava muito disso. Tipo, eu não sentia abertura para falar, sabe? Eu meio que tentei viver uma vida diferente, sabe? Como se eu não tivesse essas coisas. Só que não dá para ignorar, né? Fingindo que não existe. Exatamente. Eu fingi, na verdade, que eu não sentia essas coisas, porque eu tinha medo, desde criança. E a maioria das pessoas são assim, né? Eu também fingia que eu não via. Eu falava assim, coisa na cabeça. Tô inventando. Exatamente. A imaginação, gente, a imaginação do ser humano ela é poderosíssima, porque ela produz tudo. É muito louco isso. Eu ouvia passos, eu ouvia coisa batendo, e eu falava, não, isso é da coisa da minha imaginação. Não tô vendo nada, não. Aí o copo flutua. Nossa, coisa da minha imaginação. Então, o meu não chegou nesse limite, não, mas. Não. Mas a gente inventa. Isso é muito interessante você ter falado sobre isso, porque a maioria das pessoas que vêm, elas falam exatamente isso. Eu tenho medo, comigo não acontece nada, eu acho que é da minha imaginação, ou eu vi isso, mas talvez era o remédio, eu vi isso, mas era porque talvez eu estava triste. Mas igual o que é muito interessante é que você, assim como eu, né, e assim como várias outras pessoas, por mais que você tenha medo, por mais que você não saiba, parece que tem um negocinho que você fala assim, velho, isso não é meu. Isso não é meu. Eu disse, cara, eu sei que eu tô triste pra cacete, mas eu sei que isso não é meu. E aí vem, sabe aquela como se tivesse assim, a vozinha do anjinho, igual desenho animado. Exatamente, era bem isso. Não é? Então a gente se sente assim. Então, cara, uma dica, né, para todo mundo que tá assistindo, que é preciosíssimo, gente. Só quem entende isso são as minhas alunas de mentoria espiritual. Existe uma forma, né, dessas vozes, da gente identificar. Normalmente, quando se fala na terceira pessoa, não é a voz da sua consciência. Porque a voz da sua consciência não fala, Thalita, não sei o que, não sei o que. Você fala, não, eu quero isso, eu vou fazer isso. Mas quando fala, faça isso, vai até a janela e se joga. Isso é um grande indício de que não é seu. A mesma coisa, coisas positivas. Fala assim, ei, Fran, olha só, é melhor você não pegar aquele ônibus hoje. Então, quando tá chamando você como uma terceira pessoa, normalmente não é a voz da sua consciência. A sua consciência normalmente não fala com você na terceira pessoa, né? Então, o seu corpo, ele fala com você desse jeito. Então, isso é uma dica. Mas a gente sempre sabe, assim, no nosso coração. Ainda mais que você falou, por mais que você não tenha se encontrado, você foi para as correntes religiosas. E toda vez que a gente... Cara, todo mundo tem um protetor, um anjo da guarda. Se você ora, ele tá ali te olhando. Então, ele vai tentar te mandar mensagem por onde estiver.